Estamos felizes nesta manhã, por esta oportunidade que o Senhor nos concede para mais uma vez estarmos nesse santuário. Confesso que eu já estava com saudade. Eu acho que o pastor Nelson já estava ouvindo. Vou cumprimentar o pastor Nelson, que ele vai falar que está querendo lá. Que bom estar aqui, meus irmãos, nesta manhã, nesta feita para nós meditarmos na palavra do Senhor. Quero agradecer a lembrança do meu nome, o convite, e aqui estamos para a glória de Deus. Tenho que agradecer a Deus porque mais uma vez Ele me agraciou com a oportunidade de estar cooperando com o nosso seminário teológico. Tem alguns irmãos que congregam aqui, e nós estamos ali nos esforçando para transmitir aos irmãos daquilo que Deus tem nos concedido, e é tudo para a glória do nome do Senhor, para o agradecimento do reino de Deus. Muito bem, queridos irmãos, nesta manhã nós vamos tratar desse assunto que já foi dito aqui, vou apenas repetir, é muito difícil. Na verdade, o tema da nossa escola bíblica dominical desse trimestre, que é relacionamentos em família, eu acho que poderia ser, não está errado, mas poderia ser relacionamento social, porque não envolve só a família, envolve a sociedade, até porque a família é a célula-mãe da sociedade, e tudo que estiver ruim na família vai refletir mal na sociedade. Se a igreja for constituída de famílias problemáticas, esse problemáticas que eu digo aqui é aquele problema que não se resolve, que não chega a um acordo, que não. Então, o que vai acontecer? Nós teremos uma igreja de problemas. Mas se a família for estruturada na palavra de Deus, mesmo que haja problemas, eles podem ser resolvidos, e aí a igreja é uma igreja que tem a desenvoltura espiritual necessária para transpor os obstáculos que nós temos à nossa volta nessa sociedade tão terrível que nós vivemos, ou nesse sistema mundano, melhor dizer assim, né? Porque o sistema mundano é complicado. Nós vamos, eu sempre digo para os nossos alunos, que toda vez que a gente vai estudar a palavra de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer, depois de orar e pedir a orientação de Deus, é contextualizar a palavra. Bíblia por Bíblia se interpreta e se resolve. Pastor Nelson, o senhor tem toda a liberdade, agora que eu estou errado, me ajuda aí, me corrija, pelo amor de Deus. Mas como nós estamos numa escola dominical, uma aula sistemática, nós não vamos contextualizar, nós vamos pontualizar, vamos aproveitar cada ponto e vamos tratar de cada ponto. Se eu for contextualizar, aí eu vou ter que voltar aqui, vou ter que ir lá, eu vou acabar pregando e não vou dar lá. Então, vamos ver se eu consigo hoje ater os pontos que nós temos para aumentar o nosso conhecimento. Esse é o motivo da escola dominical, aumentar o conhecimento. Eu digo que tem muitas coisas que a gente fala na escola dominical, fala na sala de seminário, que você nunca vai poder pregar aquilo tudo. Você não vai conseguir resolver aquilo que você vai colocar lá. Então é melhor não pregar, mas é seu conhecimento, para você saber o que você está falando. E esse é o motivo da escola dominical. Muito bem. Ciúme, o mal que prejudica a família. Tiago, escrevendo na sua epístola, no nosso textual, ele diz assim: porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa.
vamos observar que nós vamos trabalhar, embora não esteja no tema da lição, mas nós vamos trabalhar com duas palavras que são sinônimos uma da outra: inveja e ciúme. Elas caminham juntas, paralelas, e elas produzem o mesmo mal. E Tiago diz aqui: onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação. Talvez eu estava lendo esta lição e pensando, a gente não tem muita coisa para explicar. Por quê? Primeiro que Tiago é uma carta da atualidade, de hoje. O tema também é. Então nós vamos nos atendo aos tópicos e aquilo que Deus nos dando, nos fazendo lembrar, nós vamos trazendo os irmãos. Mas aqui, logo no texto 9, se existe inveja, se existe facção, vai acontecer a perturbação. E eu quero trazer isso aqui para nós. Como nós estamos falando de família, e já a família é o elo da igreja, a célula maior da igreja, nós somos acostumados a estar dentro dessa situação. É um com inveja do outro, o irmão canta mais, o irmão canta menos, porque eu sou mais afinado, sou menos afinado. Se eu tivesse dirigido um conjunto, eu cantava esse hino. Se eu tivesse dirigido um culto, eu faria desse jeito. Isso aí não ajuda em nada. Isso aí vai se tornar, com a sequência, numa facção. E onde existe facção, existe perversidade. E havendo perversidade, automaticamente vai haver a maldade. Então, os irmãos observam que Tiago está falando de uma coisa que é recorrente no nosso meio. Eu vou hoje tratar com o pecador, não lá no mundo, não, é aqui nós, dentro da igreja. Tá? Então veja bem, pastor, eu sou esse ano me deixa liberado de todas as funções porque eu preciso descansar. Será que é descansar mesmo? Eu acho que não, sabe por quê? Primeiro que quem faz a obra de Deus não se cansa. Se cansar, aí nós vamos ter que rasgar um versículo que diz lá: o Senhor renova as nossas forças. Nós vamos ter que tirar isso da Bíblia. Se cansa de verdade, nós vamos também precisar de dizer que não é glorioso fazer a obra de Deus, porque o que é glorioso não cansa, não fadiga. Então, o que está por trás dessas conversinhas que nós ouvimos constantemente, principalmente quando são feitas trocas de direção, de obreiros? É um sentimento faccioso. É porque a gente não quer falar assim: enquanto o irmão fulano for dirigente, eu não vou fazer nada. Simples assim. Simples assim. Aí a gente não tem coragem de falar isso e acaba se escondendo. Eu vou descansar, eu vou dar um tempinho, vou aproveitar, é desse jeito. E aí, havendo isso, o trabalho é prejudicado. Por que ele é prejudicado? Eu gosto de deixar bem claro que nós não conseguimos prejudicar a obra de Deus. Não. Mas como somos nós, que somos usados por Deus para fazer a obra, vai haver sim alguma solução de continuidade. Havendo isso aí, quem vai perder somos nós. A obra de Deus nunca perde. Nunca perde. Eu preguei aqui, só para lembrar, eu preguei aqui no curso de missões e falei: nunca chamo o missionário de coitadinho, nem nunca digo que vai ajudar o missionário. O missionário não é coitadinho, não precisa de ajuda. Se você não contribuir, Deus vai lá e coloca outro para contribuir e a obra vai ser feita. É o que nós estamos vivendo. Então temos que tirar de dentro de nós esse pensamento. Vamos para o texto áudio, porque é que sai dentro. Ou melhor, verdade prática. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Simples. Eu falei aqui que deve estar por trás do pedido de descanso. Se é assim, a verdade prática já me ajudou mais um pouquinho aqui. Toda vez que eu falo não quero, não vou, não posso descansar, então eu tenho que entender
que a minha atitude não provém de Deus. É uma atitude da carne. E aí eu preciso ter o fruto do Espírito. Quando nós lemos lá a respeito do fruto do Espírito e as obras da carne, os irmãos vão observar que é assim, as obras da carne, está no plural, e o fruto do Espírito, está no singular. Isso significa dizer o quê? Que todas as vezes que nós saímos da direção, todas as vezes que nós partimos para qualquer outro lado, nós estamos dentro do pluralismo. E quando eu falo de pluralismo, eu estou falando de caminhos tortuosos. Porque quem tem pluralidade, de vida, você nunca consegue dizer o que ele é, para que ele serve, porque ele não te dá nenhuma segurança. Agora, aquele que tem o fruto do Espírito é diferente. É bom você olhar para o seu pastor e em qualquer situação dizer assim: se eu conheço o meu pastor, a ação vai ser essa. Se eu conheço o meu líder, vai ser esse. Se eu conheço o meu regente, vai ser esse. Isso significa que ele tem o fruto. Mas quando você olha para o seu líder e diz assim: eu não sei o que ele vai fazer não, então é porque ele tem as obras. Isso é muito importante nós observarmos. A lição, eu disse que não ia contextualizar, mas eu preciso dizer para os irmãos que nós vamos observar que nesta lição, nós temos aqui uma sequência em família, Abraão, Isaac e Jacó. Os erros dessas famílias, eles foram erros em sequência. O mesmo erro de Abraão, o mesmo de Isaac, e agora nós estamos tratando do mesmo erro de Jacó. O mesmo, nada diferente. Momentos diferentes, mas o erro foi o mesmo. Pastor, se é assim, então nós temos que orar a Deus para o Senhor tirar a maldição hereditária. Quando na minha Bíblia não existe maldição hereditária, eu nunca vi isso. Posso ser que ainda vou ler isso em algum lugar, mas até agora eu não li. Então não existe maldição hereditária. O que nós temos que fazer é procurar. Um professor deu antigamente dizia assim: olha o erro do outro, se corrija para você não errar no mesmo erro que ele cometeu. Então o que nós temos hoje aqui é uma aula para nós corrigirmos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, como nos portar. Os erros foram suscetíveis, por quê? Porque nenhum olhou no intuito de corrigir. Não vamos nos atentar também para aqueles pontos que são questionados, Mas Abraão teve duas mulheres, sabe? Esquece isso, nós vamos falar de igreja para frente, nós estamos ingênuos ainda, então não vamos fazer esses questionamentos, porque não nos interessa nessa lição, e também não nos interessa como servos de Deus, porque quando Deus entendeu que ele deveria implantar a lei, ele implantou a lei para exterminar com estas coisas. Muito bem, vamos para a nossa introdução. Nesta lição, antes de eu ler a introdução, eu vou fazer aqui mais um comentário. Ao contrário de todas ou 90% das mensagens que nós ouvimos acerca desse texto, a túnica de José jogado no bolso, José no Egito, enfim, ao contrário de tudo isso, nós hoje vamos estudar assim. Enquanto as mensagens, ou 90% das mensagens desse tema, elas trazem para nós o estilo: aqui tem o que eu procuro, hoje o estilo é outro: aqui tem o que eu preciso. O assunto aqui é totalmente diferente, porque quando nós ouvimos mais ou menos isso, 90% das mensagens, Deus vai te dar uma túnica colorida, Deus vai te tirar do bolso, vai preparar alguém, você não vai morrer, você vai chegar no Egito, vai ser vencedor. Isso aí é o que a gente procura. Só que hoje é o que nós precisamos.
E o que a gente precisa é totalmente diferente. Talvez, eu vou repetir isso aqui, talvez, por esse motivo, no século XXI, eu já falo isso há mais ou menos aí uns 30, 40 anos. Mas vamos falar da data. Mas talvez por causa disso nós temos hoje, o nosso presidente falou aqui, não está difícil achar um professor para ser parado nesse aqui. Eu concordo com ele. Talvez eu não seja o melhor, mas Deus me escolheu hoje, estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Mas vejam bem, nós temos nessa nossa realidade os piores pregadores, as piores mensagens e as mais difíceis manifestações genuínas do poder de Deus nas nossas igrejas. É difícil isso? É. É ruim de escutar isso? É. É só você olhar com outros olhos o que está à nossa volta. O pregador que grita, no final não acontece nada. O pregador, estou falando de pregador porque Deus tem me dado essa graça também. O pregador que chama, tem até uns que são mais corajosos do que eu. Você fala, vem comigo, eu não chamo ninguém comigo para lugar nenhum. Não posso assim, eu caio no buraco e depois vão me culpar. Então, eu não chamo. Vem comigo. E ninguém vai, ninguém vai. E ele fica sozinho nessa luta. Então, eu estou falando de uma realidade. Por que isso acontece? Porque nós estamos focados naquilo que eu procuro e não focamos naquilo que nós precisamos. Eu não conheço muitos irmãos aqui particularmente, como os irmãos não me conhecem, mas o Espírito Santo conhece, e Ele não vai dar o que a gente procura, Ele vai dar o que a gente precisa. Pode chorar, pode reclamar, pode arrastar pelo chão, carregar banco nas costas, xingar o pregador, o pastor. O Espírito Santo não está nem aí para você. Ele vai conceder para nós o que nós precisamos. A história dos filhos de Jacó, introdução, não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. E aqui eu já vou parar para falar alguma coisa que eu devo repetir lá na frente. Não é? José foi alvo do ciúme dos irmãos. Culpado disso não foi José. Culpado disso foi o pai de José. Ele que foi culpado. Então, quando o pregador, ou pregador, não está de pregador mesmo, chega aqui no culto e diz, irmão, fica tranquilo, se alguém tem ciúme de você, fique em paz, porque o Senhor Deus vai providenciar a tua vitória. Está fora. Está fora. Olha o que nós vamos ver aqui. O ciúme provém de uma história que aconteceu. Quem foi que provocou o ciúme dos irmãos de José a ele? O pai. E é isso que nós vamos estudar aqui. Que bom que eu acredito que a maioria que é casado, né? São pai, eu sou pai, tenho 5 filhos, eu gosto de dar um testemunho que me alegra meu coração. Quando eu estava para o vestibular, eu comecei a orar a Deus para saber qual filho ou quem ia ficar no meu lugar. Comecei a orar. E um dia Deus disse para mim que quem ia ficar no meu lugar seria o meu filho Eliseu. Eu sou pai de 5, Eliseu é o 4º filho. As 2 primeiras são as meninas cantoras, servas de Deus, e aí tem 3 rapazes. Só que na nossa ótica, isso deveria ser entregue ao filho mais velho. Era o meu pensamento. Só que o Estevão, ele vai me ouvir porque está sendo filmado ali. O Estevão era aquele ajudador de tudo na igreja. Mas quando falava que ia dar um cargo eclesiástico para ele, pulava fora. Eu comecei a pensar
no Estevão. Aí eu tinha esse problema. O Elisan era diferente, excelente tocador da música, excelente tocador, mas calado. Sabe aquele filho que tudo para ele é graça, tudo para ele é festa, tudo tem responsabilidade para isso. Aí ficou Eliasaf na sua, professor de música, 9 anos, graças a Deus, foi para lá só para dar aula. E o negócio dele era cantar. O menino cantava no sol, na chuva, no choro, no defunto, no festa, só cantar. Meu Deus, que vai ser isso. E o coração já tinha recebido de Deus. Chegou o dia, orei ao Senhor e chegou o dia. Chegou o dia, reuni só os 3. Bom, o papai tem aqui uma palavra para vocês. Aí o Senhor me falou: se é a igreja, eu já estou fora. Eu não falei nada, espera eu falar. Não, mas eu já estou deixando o Senhor bem tranquilo. Se o problema é de igreja, não quero nada. Já está demais, já sou diácono, já está bom demais. Aí o Eliasaf, pai, antes que o senhor falar, que a gente já sabe que o senhor vai falar desse mesmo, eu não tinha nem comentado com eles. Mas irmãos, quando o negócio é na direção de Deus, é fácil. Eu não tinha nem comentado. Pai, a gente já sabe que o senhor vai falar no nome da igreja mesmo, então assim, deixa eu quieto com a minha música, eu já sou diácono, daqui um dia eu vou ser presbítero, e vou continuar louvando e adorando o Senhor. Faz o seguinte, entrega a igreja para Elisão. Elisão calado, não falou nem para o lado nem para o outro, ficou quieto. E eles, os outros dois, o mais velho e o mais novo, decidiram a situação. Falei, então tá bom, a partir de hoje nós vamos trabalhar. Elisão não era nem consagrado, nem adiado. Falei, então nós vamos agora resolver essa situação e nós vamos trabalhar. Elisão, você vai fazer, vou te encaminhar, para você se coordenar, e depois eu vou passar o vídeo para você. Meus irmãos, que surpresa! Que surpresa! Elisão fez o curso, foi aprovado nos primeiros lugares, fez a prova, fomos lá, consagramos e hoje está lá no meu lugar. Antes de, contei só essa bênção da minha vida, vou para nova não. Veja bem, às vezes a gente quer ajudar Deus e não dá. Porque quando eu pego esse texto e prego dizendo para o irmão que Deus vai te dar uma túnica de cores, eu estou simplesmente querendo ajudar Deus. E essa túnica de cores ninguém fala. Isso eu nunca ouvi pregador nenhum falar isso. Até hoje não, pode ser que apareça alguém que fala. Mas ninguém fala que aquela túnica de cores custou quase 40 anos, né? De choro para Jacó. Viu? Quando chegou lá, a mentira, quando chegou lá, não volta a atenção, mas quando a mentira chegou lá, Jacó começou a chorar, sem saber o que tinha acontecido no filho. A túnica manchada de sangue, a túnica de ninguém escutou o que eu falei, eu vou repetir. A túnica de cores. Bom, a gente pensar. Vamos para cá. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso tornou-se uma pessoa de confiança no velho pai. Ó, uma palavrinha aqui que é complicada dentro do seio familiar. Preferência. Todos nós que somos pais temos esta inclinação a ter preferência por um ou mais dos nossos filhos. E isso começa quando eles são pequenos. Eu gosto de fulano porque ele é obediente. Não gosto de ciclano porque ele me desobedece. Isso é preferência. E deixa eu dizer para os irmãos uma coisa. É dali que vai começar a facção e
posteriormente as guerras e pelejas dos filhos. E aí quem foi que iniciou isso? Os pais. É normal a gente ver o pai carregar um filho pela mão e deixar o outro solto. Tem dois, quem tem dois, tem um só tem para carregar dois. Então vamos de dois para frente. Tá? Tem dois, carrega um e o outro. Isso significa o quê? Preferência. A gente, nós pensamos que ele não está vendo, mas ele está vendo. Isso vai crescer, ele não vai descontar em nós, porque se ele conhece a palavra de Deus, ele não vai descontar nos pais. Tem um mandamento lá: sede obediente, respeita os vossos pais, para que sejam provavelmente, sabe disso. Então ele não vai fazer isso com a gente, mas vai descontar onde? No irmão. E aí, nós só vai proliferando. Vamos de ponto em ponto para a gente não se perder. Muito bem. Tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. Meus irmãos, se eu tenho 3 filhos, 4, 5, 10, por que um é de confiança e os outros não são? Quando eu era militar, eu aprendi uma coisa que eu carrego até hoje. Todo mundo é bom para mim, todos são bons, até que ele prove que não presta. É ele que tem que me dizer que ele não presta. Não sou eu que tenho que dizer que ele não presta. É ele que vai dizer para mim, eu não presto. E aí eu vou dizer, muito obrigado, porque você já me disse que eu não presta. E dentro disso, graças a Deus, eu nunca me decepcionei. Então, se eu tenho 5 filhos, de 2 para 5, mas eu só tenho 4, pastor falou não. De 2 para 5, se você tem de 2 para 5, 2 filhos para 5, por que um é de confiança e os outros não são? Se são filhos do mesmo pai, se são tratados da mesma forma, gerados da mesma madre, por que eu vou fazer essa diferença? A menos que ele me diga que não é. Porque se ele me disser que não é, então eu vou corrigir com as palavras dele, e aí ele vai me entender. Do contrário, ele vai dizer o seguinte: por que meu pai confia mais no fulano do que em mim? E aí vem o quê? O sentimento faccioso. Vamos para ele. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Eu questionei muito o comentarista quando ele colocou aqui delatar, porque delatar, na verdade, é uma expressão pejorativa. Delatar é aquela pessoa que por trás fala as coisas que podem ser verdadeiras ou não verdadeiras. E eu fiquei questionando aqui, até porque o comentarista sabe que eu conheço ele pessoalmente. E eu fiquei questionando por que ele colocou delatar. Mas depois eu fui entender que é o seguinte: se eu estou tratando de um assunto, um problema, que não começa com José e sim com o pai dele, então quem provocou essa atitude pejorativa aqui foi o pai dele. Foi o pai. Por que foi o pai? Porque se o pai não toma a atitude de gostar mais de um do que do outro, esse outro, que é o nosso caso José, ele não teria, vamos dizer, a pujança, a confiança de chegar para o pai e delatar os irmãos. E aí quem ia ter que ir no campo para ver o que estava acontecendo era o pai que é a autoridade. Então, como é que está a situação aqui? O que acontecia é mais ou menos assim, ó. Não estou dizendo exatamente, que nem a Bíblia me diz isso, mas é mais ou menos assim, ó. Eu estou chamando a atenção de vocês porque José me disse, aí, ó, olha o barulho. José me disse que está acontecendo isso e isso, quando poderia ser ao contrário. Eu estou chamando a atenção de vocês porque eu estive aqui, aí a autoridade máxima. Eu estive aqui e vi isso.
Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Mais assim? Qualquer dúvida, levanta a mãozinha e a gente vai tentar. Muito bem. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor de hostilidades. Olha aí. Delator, o que é? Esse aí é o nosso alcahuete. Está vendo aí? Vem aqui e fica só olhando para a gente. Chega lá e conta o papai as coisas aqui. E depois o papai vem chamando a atenção de nós. Tinham ou não tinham razão? Tinham ou não tinham razão dos irmãos de José ter raiva dele? Tinham. Irmão, estudo bíblico, escola bíblica dominical, estudo bíblico, você procura usar pelo menos 60% de razão para você entender o que Deus quer falar. Não adianta espiritualizar uma coisa que não é isso, é razão. Eles tinham razão de hostilizar José, sim, e foi Jacó quem fez tudo isso. Quem fez tudo isso? José, ou melhor, a lição de hoje tem por objetivo tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme são presentes. Consequências drásticas: peleja, porfia, guerra, separação. Tudo isso está nessa lição. Item de número 1, ou melhor, item de número 1, primeiro ponto: a preferência de Jacó. Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. Eu quero só que os irmãos, para ninguém dormir, repitam comigo: filhos. Isso, obrigado por vocês apagaram. Filhos. Jacó amava mais a José do que todos os outros. Se eram filhos, era para ser tudo igual. Dá para a gente entender na nossa realidade, na nossa atualidade, o que está à nossa volta nesse sentido? Conhece aquele irmão, aquela irmã que tem um filho privilegiado, que senta do lado, está dando para filmar aí? Está bonito, sai bem a foto. Senta do lado e coloca o filho aqui, esse filho beija, abraça, ensina, e o outro está sentadinho lá e não tem nenhuma referência. Não vou falar aqui de idade, mas aquele de lá não faz nada na igreja, não é crente, não acompanha, não gosta de culto. Aí a gente vem para cá no dia da campanha e bota o nome dele na caixinha, mas Jesus. Não é assim? Jesus, irmão, me ajuda em oração, porque meu filho está rebelde e eu quero que Jesus transforme ele. Faz campanha de 7, 14, 21, 28 com 7, 35, né? E vai o ano inteiro fazendo campanha e não acontece nada lá com o filho. Não aconteceu porque Jesus está fraco ou porque você não sabe como lidar com seu filho? As coisas vão dar muita glória, não. O problema a gente coloca para Jesus, porque todo dia colocando papelzinho na caixinha de oração, fazendo campanha, vindo para a cabeça do posto, você está dando problema para Jesus. E a sua parte, a minha parte, eu não faço. Por que eu sentei um do lado e não posso sentar o outro do outro lado? Ah, porque esse aqui é crente, porque esse aqui ora, porque esse aqui gosta de Jesus. Então faz esse aqui gosta. Faz o de cá gostar. Ah, esse aqui sentou. Ah, que maravilha, sentou. Vem cá, você senta aqui no meu. Não quer nada com Jesus. Não, eu sei que você não quer, mas fica aqui no meu lado. Você é meu filho.
você está me fazendo sentir bem. Eu quero me sentir bem com a sua presença aqui. Não, a gente faz o contrário. Esse aqui quando eu ficar na hora do culto, você não vai não, vou botar seu nome lá na oração, as irmãs vão orar, você vai ver como é que Jesus vai fazer. E não vai. E não vai, não adianta. Aí o pregador chega aqui e não sabe o que está acontecendo lá na sua casa, como é que vocês estão bons, assim, hoje é o dia da sua vitória, você vai receber, levanta a mão e já pode marcar o culto da ação de graça. Pode marcar para daqui uns 300 anos. Porque enquanto não resolver isso, é o que nós estamos estudando aqui. Enquanto não resolver isso aí, que não é para nós, é para Deus. Ou melhor, o contrário, não é para Deus, é para nós resolvermos. Deus não vai agir. Não é que Ele não pode, não é que Ele não tem força, porque esse é nosso. Vamos mais um pouquinho? É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. E qual é o pai que não sabe disso? Todos nós que somos pais, que temos de 2 filhos para cima, a gente sabe o potencial de um e o potencial do outro. Quando chega o boletim lá das notas do colégio, a gente já percebe isso. Um tem uma nota melhor numa matéria, o outro tem uma nota melhor em outra matéria. Um foi aprovado com 7, o outro foi aprovado com 9. Estudaram no mesmo colégio, com as mesmas professoras, passaram pelo mesmo ensinamento e no final tem essa divergência. Por quê? E aí, eu ao invés de ajudar aquele que está talvez numa situação pior, eu vou lá e começo, não é? Não é assim que a gente faz? Você não vai comer açaí porque a sua nota foi baixa. O pobrezinho nem nada a ver com isso, nem ele nem o açaí, né? Aí fica os dois pagando. Fica os dois pagando por uma coisa que eles não querem. Você não vai comer açaí. Não é isso. Nós conhecemos as preferências dos nossos filhos e temos que trabalhar com as preferências dele, pedindo graça a Deus para entender. Um vai ser pregador e o outro vai ser cantor, e acabou. Não adianta querer que os dois sejam pregadores. Não adianta querer que os dois sejam cantores. Não é isso. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Vamos seguir. Aleluia, Deus. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem a diferença de personalidade e temperamento de cada um de seus filhos. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com os filhos. Muita atenção. Muita atenção. Eu sou de origem bem humilde mesmo. Já tinha na casa que o negócio era difícil mesmo. Não dava nem para vender a janta para comer o almoço, nem para vender o almoço para comer a janta. Era meio complicado para o almoço. Minha mãe tinha um ditado que era dela. Eu vou falar para os irmãos aqui, talvez ninguém vai entender, né? Porque isso aqui era dela. E ela ensinou para nós. Tintiar. Até hoje eu não sei o que é isso. Controlar que a irmã está falando. Hein? Controlar que a irmã está falando. Ela falava tintinhar. Quando ela falava tintinhar, a gente já sabia o que era para fazer. O que era para fazer? Quando ela colocava comida, colocava um pedacinho de carne. Então aquele pedacinho de carne tinha que durar durante toda a comida. Então a gente ia lá, passava a comida ali, comia só para pegar o gostinho, porque tinha que tintinhar. Não tinha outro pedaço de carne. Era só aquilo. No caso do frango, isso é da carne. No caso do frango, aí ela fazia diferente. Quem comia o pescoço no almoço, aí ia ter direito a um pedaço de asa na janta. Né, pastor? Era bem assim. Aí, quando você pegava lá um pedacinho que tinha só osso, ninguém reclamava. Porque sabia que na próxima refeição
e havia um pedacinho com carne. E assim nós fomos ensinados. Eu estou citando isso aqui, irmãos, porque é desse jeito que nós temos que aprender a lidar com essa situação que nós estamos tratando aqui. Talvez alguém me diga assim, pastor, mas os meus filhos já estão crescidos. Maravilha. Eu tenho filho que liga para mim quase todo dia, mas tem gente que passa um mês sem falar comigo. Sabe o que eu faço? Eu ligo para aquele que não fala comigo todo dia e digo para ele: ontem eu falei com a sua irmã. Ah, que bom, pai. Desculpa aí que eu não pude ligar para o senhor, é um problema. Não, eu sei, mas eu quero fazer você entender que eu gosto de todos vocês, e se você não liga para mim, eu ligo para você. Aleluia. Vamos seguir. Jacó, item número 2. Jacó, no meio das consequências, apresentou a seu filho José com uma capa de várias cores. Isso aqui, meus irmãos, é assim, pensa numa situação complicada. Costume da época, as capas eram de 2 cores, e ainda tinha um detalhe: o linho não era polido, era um linho bruto. Então aquilo era o costume da época. E aí um pai que tem 12 filhos manda fazer uma capa de várias cores. Ele teve que mandar fazer, não era costura, então ele teve que mandar fazer. Vamos colocar isso mais ou menos assim na ponta do lápis. Arrumar um costureiro, isso é na nossa linguagem de hoje, não é naquela época de hoje. Arrumar um costureiro, comprar várias cores de tecido, pagar, mandar fazer um negócio bonito para um filho. E será que a gente ainda vai entender que isso foi bênção? Dá para a gente entender que isso é bênção? Vamos raciocinar com a palavra de Deus. Talvez depois dessa lição, como ela é lecionada no Brasil, no exterior, muitos pregadores vão rever o conceito de pregação desse texto. Porque na verdade eu acabo induzindo os ouvintes ao erro. E pensa o pecado que eu estou cometendo quando eu consigo induzir a igreja a errar com a palavra de Deus na mão. Deu para os irmãos me entenderem? Eu já falei que eu não fiz a faculdade de letras, então minha língua é bem pesada. Mas, quem sabe eu posso fazer? Faculdade de filosofia, não sei como é que vai, mas é desse jeito. Aí, o que nós temos aqui na nossa lição? Jacó não mediu as consequências. Tudo que nós vamos fazer, precisamos medir as consequências. Meu velho pai, pastor Tassinho, logo assim que surgiu aquela sombrinha de dobrar, aquela fecha e dobra, e ele queria dar um presente para minha mãe, queria que nós dessemos um presente para minha mãe. Foi para o Rio de Janeiro, ele morava em Minas, foi para o Rio de Janeiro, conseguiu lá comprar uma sombrinha daquela para poder dar um presente para minha mãe. Mas ele queria que nós, os filhos, dessemos, mas éramos 6. Sabe o que ele fez? Ele pegou a sombrinha, chegou com a sombrinha, abriu a sombrinha e colocou a gente em fila, e ela no ombro, um pedacinho de cada um. E nós fomos lá para dar a sombrinha à minha mãe. Eu me lembro disso, dá vontade de rir. Naquela época, aí chegamos lá, ele coordenando, né? Pega com cuidado, cada um, coloca a mão na sombrinha agora e entrega a pessoa a mão. 6 mãos para entregar a sombrinha. Mas não deu para ninguém dizer: o meu pai escolheu A ou B para entregar a sombrinha. Fica à vontade. Não sei se a gente vai conseguir ouvir. Tem como não? Espera aí, irmão, só um instantinho. Por favor.
Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, vou tentar ser breve. Eu venho da família de muitos irmãos, bem humilde, e faz horas que eu estou entalada querendo falar isso. Eu falei, eu não vou falar porque eu falo muito, mas o Senhor está me incomodando porque foi uma experiência minha com os meus filhos e com Deus, um aprendizado para a minha vida inteira. Eu tenho 3 filhos e a minha mais velha hoje está com 11 anos, e eu tive gêmeos. Na chegada dos gêmeos eu tive muita dificuldade de conciliar e de dosar um amor, né? E sempre veio a preferência para os gêmeos na visão dela, da mais velha, porque era gêmeos e eu cuidei deles sozinha, então a minha atenção, meu tempo maior era para eles. Ela entrou numa depressão e eu tive muita dificuldade de sair dessa depressão psicológica dela, porque ela falava para mim que eu preferia os gêmeos, que todo mundo ia visitar eles. Os gêmeos sempre foram muito abençoados para receber presença, foi algo que Deus prometeu e falou que nunca ia faltar. E eu fui orar para Deus, e Deus me deu sabedoria e eu consegui tirar isso do coração dela. Só que, passando os anos, eu tive outro problema, porque eu comecei a preferir muito ela e esquecer dos gêmeos. Hoje eles têm 7 anos, e ano passado eu tive uma dificuldade muito grande com o José Miguel, porque ele é mais fechado, ele não se abre muito. E quando eu comecei, Deus me fez eu perceber que ele estava sofrendo interno, e eu fui orar para Deus e me revelou o que eu ia fazer, porque a gente que é mãe de 3 e quando tem gêmeos, é muito difícil a gente lidar com o sentimento das crianças, porque eles não são muito de desabafar se a gente não correr atrás do sentimento e conversar. E todo mundo sempre falou, o Miguel é mais fechado, o Miguel está na rua. Sempre eu deixei as pessoas falar, e Deus me deu sabedoria para mim começar a repreender. Eu e o Miguel é zangado, não gosto de beijo nem abraço. Eu falei, não, meus filhos são do Senhor, eles têm que crescer no sentimento de amor, íntimo amor um com o outro. Então eu orei para Deus, e o Miguel nunca foi de abraçar, nunca foi de beijar, não gosta de pegação. E eu não queria aceitar isso, que ele crescesse assim, sabe? E uma vez eu sentei com ele estava com febre, uma febre muito alta e com dor de cabeça. Aí o pai dele falou assim, o José Miguel está com febre, ele está com dor de cabeça. E eu senti de Deus conversar com ele. E eu sentei com ele e falei, filho, você está doendo na cabeça? E ele só fez tocar e falou assim, não muito. Aí eu falei, mas você está com muita febre. Dei um remédio para ele, eu falei, vem aqui. Fui abraçar ele todo assim, sabe? E eu falei assim, vem aqui. Eu abracei ele, e ele não era de mostrar sentimento de abraçar, sempre foi carregando mesmo desde pequeno. E eu comecei a pedir para Deus sabedoria, porque ia ser um problema para mim, a gente como mãe sofre, porque ele sentia febre, ligou e não falava, se trancava, ia deitar, sabe? Eu até admirava, falei, que menino forte. E eu comecei a mostrar para ele, se abrir, eu comecei a mostrar para ele que é bom abraçar, que é bom conversar. E Deus foi me dando sabedoria. Hoje o Miguel, ele beija o irmão dele, beija a irmã dele, beija. Quando ele chega e me abraça e me beija, eu fico assim tão emocionada, porque funcionou. Mas eu orei, Deus me revelou e eu tive a atitude de mostrar. Eu mostrei para ele, Deus não chegou e fez ali um milagre e ele foi. Não, eu mostrei para ele que abraçar é bom, que conversar é bom. Hoje, quando ele sente dor, ele me fala. Eu sempre tento conversar com ele, ele me abraça, me beija, faz carinho, é mais carinhoso. Então, isso é um testemunho que eu quero contar, porque às vezes a gente ora em prol dos nossos filhos, o Senhor nos dá sabedoria para mostrar para ele, para ensinar. E isso é muito importante, né? E não é fácil, mas Deus está dando graça. Verdade. A nossa parte, irmãos, se você for na Bíblia, só um parênteses aqui. Na Bíblia, você vai encontrar lá todos os milagres tiveram 2 partes: a de Deus e a do homem. Não é que Deus não consiga ou não faça parte do homem, é que o que é para o homem fazer, Deus poderia dizer assim, pedido sem medo de errar, Deus se recusa a fazer. Então, o milagre, a bênção, a vitória, sempre será dividido em 2 partes. Sempre. A do homem, de quem precisa, de quem busca, e a de Deus. A dele está sempre
Foi isso que ele falou lá, só para fechar esse parede, foi isso que ele falou lá no segundo livro de Crônicas, se não falo o nome. E se o meu povo, o povo era de quem? Ele podia fazer tudo para esse povo, podia, era dele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ó, aí ele dá uma qualificação para esse povo. Aí ele começa a falar: orar, se humilhar, essa parte não é de Deus, essa parte é de Deus. E se converter, isso é o de todo, né? E se converter, então essa parte não adianta, Deus não vai me obrigar a me converter, é eu que tenho que converter. Vamos passar. Muito gostosa essa lição, muito boa. Item de número 3. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Vamos lá de novo. Você vai falar assim, pastor, eu só veio para bater no pregador. Eu não vim para bater no pregador, eu vim aqui só para falar. A lição. Então vamos lá. O pregador chega para você e diz assim: irmão, os seus sonhos, e apoia isso nesse texto. Não é assim? Porque Deus cumpriu os sonhos de José. Não é assim? É. Só que o comentarista hoje está dizendo que não é nada disso. O sonho não foi de José. Aqui está dizendo assim, ó: Deus deu os sonhos a José. E os sonhos, na lição, tinham característica profética. E profecia não é do passado e nem do presente, é do futuro. E quem prevê o futuro é só Deus. Então o sonho não foi de José. Deu para os irmãos entenderem o que eu falei? Então vamos trazer agora para a lição. O que acontece? Além da capa, José teve 2 sonhos. Pensa numa coisa natural. Natural, irmão. Você sonha e vai contar o sonho para alguém que está mais próximo de você. José não fez nada demais. Não tinha nada de errado nisso. Estava tudo certo. Vocês são meus irmãos, minha família, eu tive um sonho. De repente, entendeu? Ele não entendeu o significado do sonho, porque era profético e era para o futuro. Ele simplesmente compartilhou aquilo que ele sonhou. Mas o ciúme é tão terrível, que nem Jacó. E aí ninguém vai me dizer que Jacó não tinha experiência, não, porque ele tinha muita experiência. Esse Jacó aqui não é outro, não, é aquele que ficou olhando para o anjo, agarrou o anjo e falou: solte o sol. Então ele tinha experiência. O que ele não tinha era prudência. O que ele não tinha era vigilância. Mas experiência ele tinha. Mas o texto aqui, a lição diz que nem Jacó, até Jacó ficou perturbado. Será mesmo que esse José um dia vai ser nosso chefe? Eita Deus! Será mesmo que esse garotinho amanhã vai estar pegando mais do que eu? Será que aquela irmã que aceitou Jesus hoje amanhã vai estar dirigindo o circo da Pátria Indígena? Ciúme? Tomara que o irmão Fernando chegue um pouquinho mais tarde, você chegar mais cedo, você é obrigado a dar para ele a oportunidade, pelo menos fazer a leitura oficial. Se ele chegar mais tarde no culto, eu tenho que fazer ciúme. Além desse presente do pai a José, também havia o sonho de José que o colocava sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui para todos nós.
Meus irmãos, Deus escolhe a quem Ele quer, pela sua soberana. Vocês sabem o que é soberana? Soberana é aquilo que está acima e ninguém pode tocar. Aleluia. Pela sua soberana vontade. É assim que funciona. E aí, Deus já está dizendo: eu escolhi José, custe o que custar, mas a intervenção do pai ofuscou. Olha que coisa terrível. Você sabe quantos filhos nossos tem lá na rua que não quer saber de Jesus porque nós permitimos, por atitudes dessas aqui, ofuscarmos, que os nossos olhos fossem ofuscados daquilo que Deus poderia, não, pode fazer. Vamos lá fora, jogar. É só que o pessoal não desviar, vai encontrar um monte de forma disso. Eu digo, não sei o que, ele vai falar isso porque no momento que ele saiu daqui é a Bíblia que diz que sou eu. O estado dele é 7 vezes pior do que quando ele estava aqui. Então ele já não vai ter mais como ver, a menos que entre aí a intervenção divina para haver uma libertação dessa situação. Do contrário, vamos para a céu. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, que foi que é a história que nós conhecemos, nós sabemos, quando José tornou-se governador do Egito. Aqueles dois sonhos já estavam dizendo: um dia você vai ser o governador do Egito. Muito bem, vamos para o item de número 2. Acho que eu tenho que terminar com essa hora. Estamos chegando em nossas sobrevivências. Muito bem. O ciúme como causa de conflitos. A túnica, o que parecia ser presente, o que parecia ser beleza, o que parecia ser bonito, o que parecia ser embalado, na verdade foi tudo o contrário, porque aquela túnica, ao contrário do que Jacó pensava que ia acontecer, né? É meu filho privilegiado, é esse que eu quero que esteja aqui no topo, virou o contrário, virou tudo o contrário. Agora José passa a ser desprezado pelos irmãos, passa a ser ridicularizado, hostilizado pelos irmãos, simplesmente por quê? Por causa daquela túnica. Item de número 2: ciúme, o agente do conflito familiar. Não vou ler para a gente ganhar tempo para terminar. Com o presente da túnica, o que acontece? Os irmãos de José, nenhum foi abraçado José, não. Eles se sentiram ignorados pelo pai. Eu poderia aqui falar de outros pais, mas não dá tempo. A extensão do ciúme. Aí, pastor, a gente vai ter que fazer uma outra escola dominical, amém? Com certeza que sim. A extensão do ciúme. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. Eu vou ficar só com essa expressão aqui, para a gente poder encerrar a lição. Onde existe ciúme, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. Na verdade, a felicidade só existe no ciúme. E aí, normalmente, não funciona. Então, queridos, observe bem a extensão. Onde vai esta ação diabólica, demoníaca, de ciúme? Existem pessoas que, na verdade, o ciúme tem alguns sintomas que estão aqui nesse item. Eu recomendo que os irmãos leiam e leiam esse item, porque ele é muito importante. Muito importante. Eu sou uma pessoa, os irmãos vão me ver, vão me acompanhar.
eu não tenho nenhum problema de onde é que vão me colocar sentado, o que vão fazer comigo, não tenho esse problema não. Já fui convidado para pregar com o nome do cartaz, da faixa, anúncio, e quando eu chegar na igreja me deixar sentado lá no último banco. Nunca levantei para dizer assim, ó, eu sou o pregador da noite. Não. No púlpito, muitas vezes, no banco de trás. A gente não tem muita aparência, não ajuda mesmo. Não tem isso. Porém, a gente entende que o ciúme é a revelação de muitas coisas. Muitas coisas. O ciúme, por exemplo, é a revelação de insegurança. A pessoa que é inseguro naquilo que ele faz, ele tem ciúme de alguém que faz. Às vezes a pessoa está fazendo pior do que ele, mas ele tem tanta insegurança que ele acaba tendo sentido ciúme. Na obra de Deus, eu gosto de dizer o seguinte, ó, ninguém precisa ter ciúme de ninguém. Acho que eu vou ter que fechar aqui. Ninguém precisa ter ciúme de ninguém. Vamos partir de uma palavra simples. Deus não tem uma cadeira para duas pessoas. E o ciúme, por trás do ciúme, tem isso aí. Quem é que vai sentar na minha cadeira? É assim, pastor? Quem é que vai ocupar o meu lugar? Aleluia. Em toda a história da Bíblia Sagrada, uma cadeira para uma pessoa. Agora Deus trabalha desse jeito. Melquisedeque está sentado na cadeira. E eu estou. Para colocar outra aqui, a primeira ação de Deus vai ser me tirar da cadeira. Ele não vai dizer que o outro que vai sentar, não. Primeiro ele vai me tirar da cadeira. Sai daí, Melquisedeque. Sai. A cadeira ficou vazia. A cadeira ficou vazia, aí ele, Deus, vai lá e prepara a cadeira. Ele não prepara a pessoa que vai sentar, não. Ele prepara a cadeira. Ó. Só 2 minutos, já estou encerrando. Ó. Quem estava aqui era Melquisedeque. Não pode ter vestígio nenhum de Melquisedeque, porque quem manda na obra sou eu. Aleluia. Quem resolve isso aqui sou eu. Tudo que é Melquisedeque vai sair. Não sei nem quem ele vai convocar, mas quem vai convocar vai. Anjo, sei lá quem for. Ele vai convocar. Está ali para a cadeira. Agora ele vai a quem ele quer, a quem ele escolhe. Isso é preferência dele, não tem intervenção minha. É prerrogativa só dele. Aí é aquele que eu não quero, que eu não gosto, que eu acho que não dá para sentar. Pode sentar. Pode sentar. E aí ele chega e pega e diz: é você que eu quero. Não é que é o melhor, não é que é o bom, não é que é o que... Não, é o que eu quero. Aleluia. Aleluia. É eu que você está nessa cadeira limpinha. É você mesmo. Eu escolhi você para essa. Aleluia. Não precisa ter ciúme de ninguém, não precisa se preocupar com o cargo que você tem, com o que você faz, se você dá mais glória, menos glória, profetiza, prega, não precisa nada disso. Quem sabe disso e atenta para tudo isso, não sou eu, é o Senhor. E depois que ele te colocar ali, ninguém
Deus não seria o dono da obra. Aleluia, aleluia. E porque Ele é o dono da obra, ninguém puxa o tapete, ninguém tira ninguém, ninguém mexe com ninguém que Deus colocou. Só duas pessoas resolvem isso: o próprio e Deus. Glória a Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Pastor Melquisedeque, entramos em contato com ele devido ao obreiro que nós tínhamos, a liderança convidou, né? O obreiro passou mal, ficou doente. E o pastor Melquisedeque, na hora, eu falei: eu quero falar com ele, irmão, deixa eu falar com ele. Eu liguei, mandei mensagem. Falei: o pastor Nelson quer o celular. Falei com o pastor Nelson, o pastor Nelson falou: não, pode convidar ele, que ele vai sim. E Deus abençoe a vida do Senhor. Obrigado por nos atender. Eu estava muito preocupado com a lição. Nós tivemos reunião, né? O irmão dele já estava sentado na reunião. Muito bem, irmãos. Deus abençoe o pastor, abençoe o irmão, por essa linda cooperação. Vamos ouvir o secretário? A paz do Senhor Jesus, igreja. Maravilha. Vou estar lendo o relatório do terceiro domingo do terceiro trimestre, segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, dia 16 de abril. Vou começar com a classe Cordeiro de Cristo maternal. Matriculados 13, ausentes 5, presentes 8, visitante 1, total de assistência 9, Bíblias 2, revista 3. Classe Cordeiro de Cristo primário. Titulação: para que seja manifestado o poder de Deus para ensinar e para fazer. Matriculados 21, ausentes 13, presentes 8, visitante 1, total de assistência 9, Bíblias 4, revistas 2. Classe Príncipe da Paz. Titulação: coração de Israel. Lembra-nos, então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Matriculados 15, ausentes 8, presentes 7, visitantes 1, total de assistência 8, Bíblias 6, revista 3. Classe Heróis na Fé.
a Deus. Matriculados 17, ausentes 5, presentes 12, visitantes não houve, total de assistência 12, Bíblias 10, revistas 3. Classe Rompendo em Fé. Matriculados 20, ausentes 11, presentes 9, visitantes não houve, total de assistência 9, Bíblias 7, revistas 4. Classe Vida Nova com Cristo. Amém. Matriculados 13, ausente 10, presente 3, visitante não houve, total de assistência 3, Bíblias 3, revista 1. Classe Sara. Matriculadas 25, ausentes 10, presentes 15, visitante 1, total de assistência 16, Bíblias 15, revistas 12. Classe Abraão. Oh,
Maravilha. Graças a Deus. Matriculados 25, ausentes 13, presente 12, visitante 2, total de assistência 14, Bíblias 12, revistas 10. Total geral, matriculados 149, ausentes 75, presente 74, visitante 6, total de assistência 80, Bíblias 59, revistas 38. Ofertas de hoje 145 centavos, com 49% de presença. Domingo anterior 146 matriculados, ausentes 57, presentes 89, visitante 8, total de assistência 97, Bíblias 71, revistas 35, oferta 211,50, com 60% de presença. Amém, meus irmãos? A igreja aprova esse relatório? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer o sorteio. Nosso horário ali já está bem estendido. Quem pegou o número aí? Todos pegaram o número para o sorteio? Todos pegou? Quem não pegou ali, ó? O presbítero Israel. Você também não pegou? Pegou? A irmã ali, a irmã Elda. Quem mais, irmão? Não pegou o número? Pastor, Deus é, faça essa honra. Todos estavam com o número aí? Quem quer ganhar a caixinha de chocolate? Só as crianças. Escolhe o número para a gente ver. Número 31. Alguém? Ali, ó, cara, ele, olha, é isso, ó. Os adolescentes, heróis da fé. Muito bem. Entrega para ele, para ela aqui. Ela ganha direto, só ela que ganha, pastor. Tira uma foto com ela aí para nós postar. Muito bem. Já que o nosso horário está estendido, já devolvo a direção para o pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus pela nossa alma? Foi muito boa. Falar que foi uma aula boa é pouco, né? Ela foi excelente. Trouxe a nós ensinamentos verdadeiros, bíblicos, para a gente aprender a cuidar melhor da nossa família, né? E em especial os nossos filhos, para não provocarmos ciúme nele ou nela. A não ser que, eu vou dizer uma palavra aqui, a não ser que essa praga, ciúme é praga, né? A não ser que essa praga já nasceu no couro desse indivíduo aí, né? Aí tem que orar, repreender, expulsar e pedir muito mais sabedoria ainda para contornar a situação, né, meus irmãos? Mas o ciúme incomoda. Deus usou o pastor aqui, ele nem percebeu, ficou forte o ambiente aqui, a presença de Jesus. Como pastor, eu sei, né? Deus abençoe o Senhor poderosamente. Mas olha, irmãos, eu assumi uma congregação uma vez de um pastor que falava mal de mim e da outra congregação que eu dirigia. Olha só, falava mal de mim e da congregação que eu dirigia. Aí Deus
pegou a cadeira dele, tirou ele de lá, limpou a cadeira dele e botou eu nela. Tirou eu da cadeira lá da congregação que ele falava mal, limpou a cadeira e botou ele lá. Olha aí o que Deus faz. Falava mal de mim e da congregação que eu dirigia. Deus me colocou na congregação dele e levou ele para a congregação que eu dirigia. Agora pensa numa tribulação para mim, não para ele, porque quando eu saio de um lugar, eu entreguei, fique em paz, né? Deixa o novo pastor pastorear, fique em paz. Mas como ele estava com ciúme desde antes que eu vim, pastor, que inferno, que coisa ruim, que dificuldade, meus irmãos. A última situação que eu vi foi em um culto de sexta-feira, presbítero José Rodrigues, pouca gente no culto, de repente a igreja começou meio que esvaziar. Sai um, sai outro, e eu acho que o povo não está prestando atenção no culto. Já fiquei com raiva, né? O pastor quer que o povo preste atenção no culto, senão a gente perde o controle. Aí, irmãos, quando eu olho lá no pátio da igreja, ele estava lá. Esses irmãos tudinho saíram do culto para rodear ele lá fora, na hora do culto. Meu Deus do céu. Aí eu pensei, não pode fazer isso é imaturidade, é ciúme demais da conta de ter entregado a congregação para mim, não quer aceitar, entendeu aí? Aí eu fui ao presidente, falei, meu presidente, tem uma situação muito ruim para mim, porque eu preciso pastorear a igreja que o senhor me entregou, mas o que me antecedeu não entrega a congregação para eu dirigir. Aí o pastor presidente chamou ele e deu um chacoalhão de presidente, que eu não sei nem o que rolou para lá, né? Aí depois ele veio lá na congregação, num dia normal, antes de começar o culto, eu estava lá no pátio com os irmãos, ele chegou. Aí eu já me incomodei, falei, meu Deus, tudo de novo. Mas não, irmão, ele veio direto em mim. Pastor Neves, pois não, eu quero pedir perdão para o senhor. É, pastor, sim, eu procedi errado. O que eu fiz não se faz, meu filho, eu te incomodei. Me perdoe em nome de Jesus e me dê um baita de um abraço. E eu abracei ele também. Aí Deus abençoou ele daquele dia para frente. Deus deu um campo para ele, ele pastor presidente, ninguém mais incomoda ele, pronto, está resolvido. Mas precisou essa situação. Ciúme pode atrapalhar família, ministério, congregação, irmão, isso é coisa do cão. Ciúme é do inferno, diga amém se você entendeu. Joga esse trem fora em nome de Jesus. A gente precisa ser fiel, confiar no que nós estamos fazendo, como nós aprendemos aqui, confiar em Deus acima de tudo e tocar em frente. Amém? Se a regente rege mais bonita do que você, fica tranquila, é o dom que Deus deu para ela. Pode reger do teu jeito, que se Deus orientou para te colocar lá, é porque você também tem valor. Fica tranquilo. Se você prega menos do que o pastor Melquisedeque, fica tranquilo, Deus deu um dom maravilhoso para ele. Mas Deus te chamou também, pode pegar do seu jeito aí, vai ser bênção também, né? É o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma obra. Amém? Você quer ouvir mais sobre isso? Diga, quero. Então nós vamos trazer o pastor Melquisedeque de novo, outra hora aí. De repente, depois que acabar esse trimestre, ele volta nessa mesma lição para terminar ainda, que tem muita coisa aí. Depois que acabou, a gente traz ele no culto de ensino, ele ministra essa mesma assunto aí, vai ser uma bênção. Vou ver esse negócio aí. Vai ser bom em nome de Jesus. Deus na causa. Bênção de Deus. Agradecemos ao Senhor, agradecemos ao pastor Anderson. Fica de pé, que muita gente não viu o Senhor. Isso. Pastor Anderson é pastor de uma igreja lá no Décimo Júnior, Assembleia de Deus, Missão Mundial. Isso, pertence à convenção Conodeate. Esse, né, pastor? Ele é pastor presidente. Vamos dar um bem-vindo a ele. És bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe.
abençoe o senhor, pastor, por ter aceitado. Em nome de Jesus, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Vamos às classificações das nossas classes em oferta e em presença. Quem ficou em primeiro na presença, diga eu. Vamos ver. E na oferta? Jovens, né? Vamos lá, presença primeiro. Primeiro lugar em classificação em presença, com 70% de presença, classe Heróis da Fé. Meu Pai do céu. Pode ter conspiração aí, você. Está muito animado, hein? Foi domingo passado, vocês também, não foi? Oh, meu Pai. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns, não precisa fazer pose não. Domingo que vem vai mudar, se vocês não tomarem cuidado. Segundo lugar em classificação em presença, com 61% de presença, classe Cordeirinho de Cristo Maternal. Ô glória, tem que dar glória a Deus por eles. Vocês nem entendem o que está rolando aqui com os jovens, né? Terceiro lugar, com 60% de presença, classe Sara. Aleluia, está perto, hein? De 70, primeiro lugar para 60, terceiro lugar, ficou tudo muito próximo aí. De 61, quem é 61 para 60, 1% aí, estava empatado, hein? Em oferta. Eita, meu Pai. Oh, Jesus. De terceiro para frente, Vamos lá. Terceiro lugar em oferta, com 20 reaisinhos, ficaram, ficaram classe Sara e Vida Nova com Cristo. Poxa, a Sara não conseguiu nem ficar em terceiro lugar. As duas novos crentes que negociou com elas em terceiro lugar. Olha que judiação, irmão. Vamos ajudar a classe Sara, viu, irmão? Segundo lugar, com R$ 27,75, classe Abraão. Vem nós de novo, glória a Deus. Sempre segundo, né? Pelo menos nós sozinhos contribuímos com R$ 27,75. A classe Sara e Vida Nova com Cristo, e dois contribuíram com R$ 20. Está vendo? É para nós dar glória bem fechada, né? Só que peraí, irmãos, domingo passado, Vida Nova com Cristo ganhou em primeiro lugar com R$ 87. Vou tomar cuidado com eles, viu? Hoje acabou, mas domingo que vem eles estão de novo aí, viu? Em primeiro lugar, se pegar as três classes, Vida Nova com Cristo, Sara e Abraão, dá R$ 47,75. A classe vencedora venceu sozinho com R$ 50. Sozinho, pegou nós três ainda, sobrou R$ 2,25 para dar para as crianças ganhar também, viu? A vencedora em primeiro lugar com R$ 50 é classe Rompendo em Fé. Finalmente, eita glória. Deus abençoe. Eu acho que o Cláudio deu oferta lá hoje. Foi, estou desconfiado, porque foi uma nota de R$ 50 só dele, né? Foi, né? Deu R$ 40? Por isso. Ah, tá.
Agora, amém. Glória a Deus. Ó Senhor, hein? Também vocês não dão chance para a classe Abraão, meu Deus do céu. Vocês estão deixando os abrahamitas tudo com o Senhor aqui, ó. Tem que ajudar nós, dar uma ofertinha para nós aí, né? A gente consegue. Meus irmãos, brincadeiras à parte. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor Melquisedeque, o pastor Anderson, novamente. E vou me cansar de agradecer. Deus abençoe em nome de Jesus. Uma Sheila, Deus abençoe esse nome, tá? A minha saudação para todos que vão assistir esse vídeo aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. À noite, o nosso culto de adoração a Deus às 18h40. Não falte ninguém, traga visitante, venha animado para adorar o Senhor Jesus. Pastor Anderson vai orar a Deus, encerrando esse trabalho de oração. Após o pastor Melquisedeque ministra a bênção, pastor. Obrigado, amado povo, nosso Santo glorioso, ao Pai do Senhor. Oremos a Deus, Altíssimo Soberano, eterno Pai, que é dos céus e da terra. Pai, obrigado, meu Pai querido, pela escola bíblica, Pai, maravilhosa, meu Pai querido, Pai amado. Obrigado, meu Pai, que nos sabe teu servo, Senhor, que nós aprendemos cada vez mais, meu Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, abençoe cada um nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos querem receber a bênção do Senhor? A graça